Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Que bom, estamos juntos, estamos aqui prontos para estudar, sempre dispostos a falar com Jesus, a linguagem simples, a linguagem serena dos corações que estão em paz, né? E como nós todos estamos em paz, vamos pedir a Jesus que nos conserve assim e nos ilumine. Hoje nós vamos estudar o livro, estamos estudando a coleção Fonte Viva, né? São 5 livros, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. São tantos que eu esqueço às vezes. Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso. E hoje nós vamos estudar o Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. O título da lição: Que temos com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1:25. Marcos 1:24, corrigindo. 1:24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Há os que pensam, erroneamente por evidente, que Jesus, como muitos pensam também, que nós outros, ao desencarnarmos, deixamos de existir. Ledo engano. Talvez seja quando mais vivos nós estamos. Jesus saiu do corpo físico no Calvário. E ao desencarnar, muitos dos que ali compareciam, inclusive os seus apóstolos, acreditavam que ele houvesse falecido, nunca mais fosse aparecer. Embora todas as lições que ele trouxe sempre dissesse: jamais vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco. Ele ensinou tanta coisa bonita, tanta coisa real, mas naquela hora de suplício, eu acho que eles esqueceram realmente e pensaram que o serviço dele tivesse terminado, o serviço ativo, no Calvário. No entanto, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Jesus continua entre nós, mais vivo do que nunca, sempre entre nós. Veio da manjedoura, foi da manjedoura até o Calvário, nos ensinando, nos mostrando o mundo e a espiritualidade, a vida na carne e a vida fora da carne. Ele nos ensinou tudo isso e continua nos ensinando, porque ele partiu para a espiritualidade, mas ressuscitou. Ressuscitou e nos trouxe a certeza da vida eterna, da vida imortal. Eterno só o Pai, da vida imortal. E por essa razão, diz Emmanuel, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. A pouco e pouco os corações vão recebendo a influência de Jesus, a sua influência poderosa
de que todos nós necessitamos e de que muitos de nós já fazemos da nossa vida um livro aberto para essas lições. Muitos de nós já estudam essas lições na nossa própria alma, porque Jesus, triunfando palmo a palmo no terreno dos corações, abre em nós, nos nossos corações, a certeza também da nossa redenção um dia perante a vida eterna. E prossegue Emmanuel. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. É verdade. Nós vivemos no mundo, planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde o mal é muito maior e muito mais atrevido do que o bem, que é menor e mais tímido. Então, neste planeta de provas e expiações, o mal supera, o mal sempre aparece mais. Embora ele não vença mais, ele simplesmente aparece mais, porque o bem, que é a direção que Jesus coloca no nosso coração, é para o bem. E o bem sempre sobrepuja, o bem sempre vence, porque o bem é amor. E o que mais pode superar no mundo do que o amor? O mundo tem muita coisa ruim, mas só o amor constrói. Só o amor de Deus pode nos elevar. Então, nós já sabemos, como diz Emmanuel, que os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. E aí refere-se o evangelista, no caso Marcos, né? Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos no mundo. Essas entidades maléficas, elas existem tanto para atormentar o encarnado, como eles existem também no plano espiritual, que de lá saem para vir à Terra atormentar esses encarnados, ou atormentam os desencarnados também no plano espiritual. Essas entidades maléficas, elas ainda não conhecem Jesus. Elas não conhecem o caminho que leva a Jesus. Então, eles se locupletam com o mal, eles se envolvem com o mal. O mal é o caminho deles. Eles se deixam levar pelo mal, o mal que simplesmente destrói a qualquer um de nós. Mas eles não sabem disso. Eles não sabem o quanto mal o mal faz. Eles não sabem. Infelizmente, por isso é que o evangelista escreve: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Disse Marcos 1:24. Mas por que essa entidade maléfica disse que conheceria Jesus Nazareno, como ele disse, mas disse que sabia que ele era o Santo de Deus também? Que queres que temos contigo? Porque eles são do mal e Jesus é do bem. Que temos contigo? E chamou, essa entidade maléfica chamou Jesus, o Santo de Deus. Então,
prossegue Emmanuel, refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura, aquela criatura que Jesus tentava salvar naquele momento em que essa entidade perversa se manifestou. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo, em qualquer lugar, no plano espiritual ou no plano material. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, a ordem divina que é sempre para o bem, para o amor, para a paz, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Na edificação da política erguida para manter os princípios da ordem divina, essas entidades surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Quantos irmãos que trabalham uns ao lado dos outros invejam o trabalho do outro, invejam o quanto o outro ganha mais, quanto ele promove de melhor, como o negócio dele prospera, enquanto que desse que tem o egoísmo, o egoísta no caso, não prospera. Ele não consegue ver o seu negócio melhorar, prosperar. Então, é como Jesus disse. Emmanuel nos fala do que Jesus nos disse, que na edificação da política, que a política existe para manter erguidos os princípios da ordem divina, os princípios da paz. Surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Há discórdia entre aqueles que se manifestam dentro da política e uns querendo se impor sobre os outros, mandando, determinando, fazendo mal, para que o mal prevaleça, quando, na verdade, o mal nunca vai prevalecer, porque o mal não é de Deus. O mal é do mundo. O bem é que é de Deus. Deus que nos trouxe a este mundo para aprender, para estudar, para aprender sobre tudo que o mundo nos atrai e depois nos trai. Nunca podemos esquecer disso. O mundo é muito chamativo. E é por isso que neste mundo há muita discórdia e tirania nos diversos planos. Aqui Emmanuel cita a edificação na política, mas também cita no comércio, é formado para estabelecer a fraternidade. É verdade. O comércio existe para que todos trabalhem unidos e prosperem unidos, dentro da fraternidade legítima. E aparecem, no entanto, com os apelidos de ambição e egoísmo, porque nem todos estão ligados à fraternidade, nem todos estão ligados ao progresso conjunto. Eles querem progredir sozinhos, eles querem se tornar maiores, mais ricos, mais poderosos do que o irmão, aqueles que podem mais do que o irmão que tem o seu trabalho próximo a eles. Então, o que acontece? Acontece que a ambição e o egoísmo aparecem. Emmanuel fala também, prosseguindo, nas religiões e nas ciências. Existe também essa divergência. Organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo, intolerância sectária. Vejam vocês,
Os irmãos não seguem os mesmos princípios filosóficos das religiões. Cada um tem a sua religião, que seja, é justo, cada um tem o seu livre-arbítrio, que cada um tenha a sua religião. No entanto, respeite a religião do outro, para que haja o progresso universal nas organizações sagradas. No entanto, aparece o quê? Acordem com denominações de orgulho, vaidade, somos melhores que vocês, dogmatismo, ou seja, a nossa religião é a única que serve, é a única que agrega, a única que traz o bem, que traz o progresso, que faz você crescer materialmente falando, porque, na verdade, há muitas denominações religiosas que falam muito em progresso material. E muita gente no mundo que nós vivemos, vivem à carta de progresso material mesmo. Não estão buscando o progresso espiritual ainda. Vão buscar, mas ainda não estão buscando. E vivem buscando o progresso material e encontram, dentro desse dogmatismo das religiões que se juntam para dizer que são as únicas, o chamamento para o progresso material. E as pessoas acodem, os nossos irmãos, na sua maioria, de denominações diferentes da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não propaga o dogmatismo, absolutamente. Mas existem outras denominações religiosas que agem com este propósito. E ainda existe a intolerância sectária, que é aquela que reserva cada um, é que manda realmente, é que tem a razão. Então, são grupos que se fecham e ninguém entra, só aquelas pessoas que pensam exatamente igual. São sectários. E há uma intolerância em razão disso. Os outros irmãos, os semelhantes, não têm razão em coisa alguma. Portanto, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Ou seja, não é só o corpo da pessoa que sofre o efeito maléfico dessas criaturas perversas, porém, as instituições, ou seja, as casas religiosas, os meios, as casas onde as pessoas moram também, os seus ambientes de trabalho, o nosso próprio planeta Terra sofre influenciação negativa desses espíritos ainda perversos. São espíritos muito imperfeitos, ainda perversos, espíritos ainda que irão progredir um dia, mas ainda não progrediram porque não conhecem Jesus. Então, eles se dedicam ao mal. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Jesus se aproxima, eles não conhecem Jesus. E as organizações onde Jesus não tinha aparecido para eles, aparece Jesus e eles indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Quando é apresentada a vida espiritual às pessoas que vivem na materialidade, a resposta é essa. Que temos com o Cristo? Quando não falam assim, falam o que temos com a vida espiritual. A vida espiritual não nos interessa. Eu não sei se vou chegar lá. Infelizmente, nós escutamos.
Mas nós já podemos dizer, graças a Deus, somos espíritas. E não só ser espírita é o suficiente. É importante ser espírita e propagar a doutrina espírita. Defender a doutrina espírita e colocá-la na sua vida, no seu dia a dia, na sua existência. Estudar a doutrina espírita. Tudo isso é importante, porque senão nós também iremos dizer o que temos nós com o Cristo, o que temos com a vida espiritual. Somos espíritas de boca e não de coração, não de verdade, não? Então, se queremos ser espíritas e conhecer Jesus e a vida espiritual, vamos estudar a doutrina espírita. E termina Emmanuel dizendo: é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Infelizmente, dentro da doutrina espírita, se nós não formos vigilantes, seremos surpreendidos por falta de conhecimento e estudo, ciências falsas que usam o nome do Cristo para enganar, tripudiar, para dizer o que temos contigo, o Cristo. Obrigada, meus irmãos, por mais esse dia de estudo. Que Jesus nos abençoe e nos defenda de todos os males. Até a próxima semana, se Deus quiser.